Este audiolivro foi produzido pelo canal O Tradutor, por aquele que ainda resiste aos ditames dos grandes sábios. Capítulo 16 da parte 4. Como a China tornou-se chinesa. Imigração, discriminação positiva, multilinguismo e diversidade étnica. O estado da Califórnia estava entre os pioneiros dessas políticas controvertidas e agora é o precursor de uma forte reação contra elas. Uma espiada nas salas de aula do sistema de ensino público de Los Angeles, onde meus filhos estão sendo educados, dá a realidade concreta, com os rostos das crianças aos debates abstratos. Essas crianças representam mais de 80 línguas faladas no país, sendo que os brancos que falam a língua inglesa constituem a minoria. Todos os colegas dos meus filhos têm pelo menos um dos pais ou avós nascido fora dos Estados Unidos. Este é o caso de 3 dos 4 avós de meus próprios filhos. Mas a imigração está somente restabelecendo a diversidade que a América abrigou durante milhares de anos. Antes da colonização europeia, o continente americano abrigava centenas de tribos e línguas americanas nativas e que só se submeteram ao controle de um governo único nos últimos 100 anos. Nesse aspecto, os Estados Unidos são um país completamente normal. Com exceção de uma, as 6 nações mais populosas do mundo são caldeirões de raças, melting pots, que conquistaram recentemente a unificação política e que ainda mantêm centenas de línguas e grupos étnicos. A Rússia, por exemplo, outrora um pequeno estado eslavo centrado em Moscou, nem mesmo havia começado sua expansão além dos Montes Urais até 1582. De lá até o século XIX, a Rússia passou a absorver vários povos não eslavos, muitos dos quais conservam a língua original e a identidade cultural. Assim como a história americana é a história de como a expansão de nosso continente tornou-se americana, a história da Rússia é a história de como a Rússia tornou-se russa. Índia, Indonésia e Brasil também são criações políticas recentes, ou recriações, no caso da Índia, abrigando cerca de 850, 670 e 210 línguas, respectivamente. A grande exceção a essa regra do recente caldeirão de raças é a nação mais populosa do mundo, a China. Hoje, a China revela-se política, cultural e linguisticamente monolítica, pelo menos para os leigos. Foi unificada politicamente em 221 a.C. e assim permaneceu a maior parte do tempo. Desde o início de sua alfabetização, a China só teve um sistema de escrita, ao passo que a Europa moderna utiliza vários alfabetos modificados. Do total de 1,2 bilhões de pessoas da China, mais de 800 milhões falam o mandarim, o dialeto sem dúvida com o maior número de falantes nativos no mundo. Cerca de outros 300 milhões falam 7 outros dialetos tão parecidos com o mandarim, e um com o outro, como o espanhol e o italiano. Portanto, não só a China não é um caldeirão de raças, como parece absurdo perguntar como a China tornou-se chinesa, pois ela foi chinesa quase desde os primórdios de sua história registrada. Já estamos tão acostumados a essa aparente unidade da China que chegamos a esquecer como isso é surpreendente. Uma razão pela qual não deveríamos esperar essa unidade é genética. Embora uma grosseira classificação racial dos povos do mundo junte todos os chineses na categoria dos chamados mongoloides, essa categoria esconde muito mais variações do que as diferenças entre suecos, italianos e irlandeses na Europa. Em particular, os chineses do norte e do sul são genética e fisicamente bem diferentes. O chinês do norte é muito parecido com os tibetanos e os nepaleses, enquanto o chinês do sul é semelhante aos vietnamitas e aos filipinos. Meus amigos chineses do norte e do sul conseguem distinguir um do outro num relance, pela aparência física. O chinês do norte costuma ser mais alto, mais pesado, mais pálido, com o nariz mais afilado e olhos menores que parecem mais puxados, por causa da chamada dobra epicântica.
A China setentrional e a China meridional também têm clima e meio ambiente diferentes. O norte é mais seco e mais frio, o sul, mais úmido e mais quente. As diferenças genéticas que surgem nesses ambientes envolvem uma longa história de isolamento moderado dos povos do norte e do sul. Como foi que esses povos, apesar de tudo, acabaram com as mesmas, ou muito parecidas, línguas e culturas? A aparente quase unidade linguística da China também é intrigante diante da desunião linguística de outras regiões do mundo povoadas há muito tempo. Por exemplo, vimos no último capítulo que a Nova Guiné, com menos de 1/10 da área da China e apenas cerca de 40 mil anos de história humana, tem 1000 idiomas, incluindo vários grupos linguísticos cujas diferenças são bem maiores do que as existentes entre as 8 principais línguas chinesas. A Europa Ocidental desenvolveu ou absorveu cerca de 40 idiomas só no período de 6.000 a 8.000 anos, desde a chegada das línguas indo-europeias, entre elas línguas tão distintas como o inglês, o finlandês e o russo. Mas fósseis atestam a presença humana na China durante mais de 500 mil de anos. O que aconteceu às milhares de línguas distintas que devem ter surgido na China durante esse longo período? Esses paradoxos indicam que a China já foi diversificada um dia, como todas as outras nações populosas ainda são, e só se difere pelo fato de ter sido unificada muito mais cedo. Sua significação envolveu a drástica homogeneização de uma imensa região em um antigo caldeirão de raças, o repovoamento do sudeste da Ásia e uma grande influência no Japão, na Coreia e possivelmente até na Índia. Por isso, a história da China representa a chave para a história de toda a Ásia Oriental. Este capítulo conta a história de como a China tornou-se chinesa. O ponto de partida ideal é um mapa linguístico detalhado da China. Veja a figura 16.1 no PDF do livro. Um rápido exame desse mapa é muito esclarecedor para todos nós, que estamos habituados a pensar na China como um todo monolítico. Ocorre que, além das 8 grandes línguas, o mandarim e seus 7 parentes próximos, quase sempre citados coletivamente como chinês, com grupos de 11 milhões a 800 milhões de falantes cada, a China tem também mais de 130 pequenas línguas, muitas delas faladas apenas por alguns milhares. Todas essas línguas, grandes e pequenas, enquadram-se em 4 famílias linguísticas que diferem muito na densidade de sua distribuição. Em um extremo, o mandarim e seus parentes, que constituem a subfamília das línguas sino-tibetanas, são distribuídos ininterruptamente do norte ao sul da China. Pode-se atravessar a China, da Manchúria, no norte, ao Golfo de Tonkin, no sul, e continuar-se dentro da terra ocupada por nativos que falam mandarim e seus parentes. As outras 3 famílias têm distribuições fragmentadas, sendo faladas por ilhas de pessoas cercadas por um mar de falantes do chinês e outras famílias de línguas. Mais fragmentada é a distribuição da família Miao-Yao, também conhecida como Hmong-Mien, constituída por 6 milhões de falantes divididos entre cerca de 5 línguas, que levam os nomes de Miao vermelho, Miao branco, também Miao listrado, Miao preto, Miao verde, também Miao azul e Yao. Os que falam o Miao-Yao vivem em pequenos enclaves, cercados por falantes de outras famílias de línguas e espalhados por uma área de mais de 800 milhões de quilômetros quadrados que se estende do sul da China até a Tailândia. Mais de 100 mil falantes de Miao refugiados do Vietnã levaram essa família de línguas para os Estados Unidos, onde são mais conhecidas pelo nome alternativo de Hmong. Outro grupo fragmentado de línguas é a família austroasiática, cujas línguas mais faladas são o vietnamita e o cambojano. Os 60 milhões que falam o austroasiático estão espalhados do leste do Vietnã, a Península Malaia no sul e a Índia setentrional a oeste. A quarta e última das famílias de línguas chinesas é o Tai Kadai, incluindo o Tai e o Lao,
cujos 50 milhões de falantes estão distribuídos do sul da China à Tailândia peninsular, ao sul e a oeste para Myanmar. Naturalmente, os que falam as línguas da família Miao-Yao não chegaram a essa distribuição fragmentada porque foram jogados aqui e ali por antigos helicópteros que sobrevoaram a paisagem asiática. Em vez disso, pode-se imaginar que eles antes chegaram a ter uma distribuição quase ininterrupta, que se fragmentou à medida que falantes de outras famílias de línguas se expandiram ou os induziram a abandonar suas línguas. De fato, boa parte desse processo de fragmentação linguística ocorreu nos últimos 2.500 anos e está bem documentado historicamente. Os antepassados dos modernos falantes do Tai, Lao e Birmane mudaram-se do sul da China e áreas adjacentes para os locais atuais em tempos históricos, invadindo sucessivamente os locais dos descendentes de migrações anteriores. Os que usavam as línguas chinesas eram muito enérgicos ao substituírem e converterem linguisticamente outros grupos étnicos, que os falantes dos chinês menosprezavam por considerá-los primitivos e inferiores. A história registrada da dinastia Zhou, de 1100 a 221 a.C., descreve a conquista e a absorção da maioria da população de línguas não chinesas pelos estados de falantes do chinês. Podemos usar vários tipos de raciocínio para tentar reconstruir o mapa linguístico da Ásia Oriental a partir de milhares de anos atrás. Primeiro, podemos inverter as expansões linguísticas historicamente conhecidas dos últimos milênios. Segundo, podemos alegar que as modernas regiões com apenas uma língua ou grupo de línguas, que ocupa uma área grande e contínua, atestam uma recente expansão geográfica desse grupo, de tal ordem que ainda não decorreu um tempo histórico suficiente para que se diferenciem em muitas línguas. Por último, podemos alegar que, inversamente, as modernas regiões que apresentam uma grande diversidade de línguas dentro de uma determinada família de línguas estão mais próximas do antigo centro de distribuição dessa família. Usando esses três tipos de raciocínio para voltar o relógio linguístico, concluímos que a China setentrional era originalmente ocupada por falantes do chinês e de outras línguas sino-tibetanas, que diferentes partes do sul da China eram ocupadas por falantes das famílias Miao-Yao, Austroasiática e Tai-Kadai, e que falantes de línguas sino-tibetanas substituíram a maioria dos falantes dessas outras famílias no sul da China. Um motim linguístico ainda mais drástico deve ter passado impetuosamente sobre o sudeste da Ásia para o sul da China, Tailândia, Myanmar, Laos, Camboja, Vietnã e Malásia peninsular. Quaisquer que fossem as línguas originalmente faladas ali, devem ter sido completamente extintas, porque todas as línguas modernas desses países parecem ser invasoras recentes, principalmente vindas do sul da China ou, em alguns casos, da Indonésia. Como as línguas Miao-Yao mal sobreviveram até o presente, também poderíamos supor que o sul da China já tenha abrigado outras famílias de línguas além de Miao-Yao, Austroasiática e Tai-Kadai, mas que não deixaram sobreviventes. Como veremos, a família de línguas austroasiática, a qual pertencem todas as línguas filipinas e polinésias, pode ter sido uma dessas outras famílias que desapareceram do continente chinês e que só conhecemos porque se propagou para as ilhas do Pacífico e lá sobreviveram. Essas substituições linguísticas na Ásia Oriental nos recordam a expansão das línguas europeias, principalmente o inglês e o espanhol, no Novo Mundo, antes a pátria de milhares de línguas americanas nativas. Sabemos pela nossa história recente que o inglês não substituiu as línguas dos índios americanos só porque soava musical aos ouvidos deles. Ao contrário, a substituição exigiu que os imigrantes que falavam inglês matassem a maioria dos índios por meio de guerra, homicídios e introduzindo doenças, sendo sobreviventes pressionados a adotar o inglês, a língua da nova maioria. As causas imediatas dessa substituição linguística eram a superioridade tecnológica e política, resultante da vantagem de uma produção de alimentos já desenvolvida que os europeus tinham sobre os ameríndios. Essencialmente,
Os mesmos processos explicam a substituição das línguas dos aborígenes australianos pelo inglês e das línguas originais dos pigmeus e khoiçãs da África subequatorial pelas línguas pertencentes ao grupo Banto. Consequentemente, os motins linguísticos da Ásia Oriental levantam uma questão correspondente, o que permitiu que os falantes das línguas sino-tibetanas se espalhassem do norte ao sul da China, e os falantes das línguas austro-asiáticas e de outras famílias originárias do sul da China se expandissem para o sudeste da Ásia. Aqui, precisamos nos voltar para a arqueologia em busca de provas das vantagens tecnológicas, políticas e agrícolas que alguns asiáticos conquistaram sobre outros asiáticos. Como em qualquer lugar do mundo, o registro arqueológico na Ásia Oriental de grande parte da história humana revela apenas os restos de caçadores-coletores que utilizavam ferramentas de pedra não polida e que não tinham a cerâmica. A primeira prova de algo diferente na Ásia Oriental vem da China, onde restos de plantações, ossos de animais domésticos, cerâmica e ferramentas de pedra polida, Neolítico, surgem por volta de 7.500 a.C. Essa data está dentro dos 1000 anos do início do período Neolítico e da produção de alimento no crescente fértil. Mas como o milênio anterior na China é quase desconhecido em termos arqueológicos, não se pode afirmar, por enquanto, que a origem da produção de alimentos chinesa seja contemporânea à do crescente fértil, um pouco anterior ou um pouco posterior. Pelo menos podemos dizer que a China foi um dos primeiros centros mundiais de domesticação de plantas e animais. Na realidade, a China pode ter englobado 2 ou mais centros independentes de origens da produção de alimentos. Já mencionei as diferenças ecológicas entre a China setentrional, fria e seca, e a meridional, úmida e quente. A uma determinada latitude, há também distinções ecológicas entre as planícies litorâneas e os planaltos do interior do país. Plantas silvestres diferentes nascem nesses ambientes desiguais, e assim haveria uma variedade disponível para agricultores principiantes em várias partes da China. De fato, as mais antigas culturas identificadas eram 2 espécies de milhete, resistentes à seca, no norte, mas o arroz era do sul, sugerindo a possibilidade de existirem centros separados de domesticação de plantas. Os sítios chineses que apresentam os primeiros indícios de plantações também continham ossos de porcos, cachorros e galinhas domésticos. Esses animais e plantas domesticados foram juntando-se gradualmente a outros. Entre os animais, o búfalo da Índia era muito importante para puxar arado, além do bicho da seda, dos patos e gansos. Os produtos agrícolas chineses posteriores incluem feijão, soja, cânhamo, frutas cítricas, chá, damascos, pêssegos e peras. Assim como o eixo leste-oeste da Eurásia permitiu que muitos desses animais e plantas chineses se difundissem para o oeste nos tempos antigos, espécies domesticadas da Ásia Ocidental também seguiram para leste em direção à China e lá tornaram-se importantes. As contribuições ocidentais mais significativas para a antiga economia da China foram trigo e cevada, vacas e cavalos e, menos, ovelhas e cabras. Como em outros lugares do mundo, a produção de alimentos na China aos poucos ensejou as outras marcas da civilização, que foram discutidas nos capítulos 11 a 14. A extraordinária tradição chinesa da metalurgia do bronze teve suas origens no 3º milênio antes de Cristo e acabou resultando na mais antiga produção de ferro no mundo por volta de 500 antes de Cristo. Os 1500 anos seguintes assistiram à proliferação de invenções tecnológicas chinesas, citadas no capítulo 13, entre elas o papel, a bússola, o carrinho de mão e a pólvora. Cidades fortificadas surgiram no 3º milênio antes de Cristo, com cemitérios onde a presença de túmulos muito simples e muito suntuosos anunciam as diferenças de classe. A existência de sociedades estratificadas, cujos governantes conseguiam mobilizar grandes forças de trabalho populares, também é comprovada pelas imensas muralhas urbanas de defesa, os grandes palácios e o Grande Canal,
o mais extenso do mundo, mais de 1.600 quilômetros de comprimento, unindo o norte e o sul da China. A escrita está preservada a partir do 2º milênio antes de Cristo, mas provavelmente surgiu antes. Nosso conhecimento arqueológico sobre o surgimento de cidades e estados na China é complementado por relatos escritos das primeiras dinastias chinesas, remontando à dinastia Xia, que surgiu por volta de 2000 a.C. Quanto ao subproduto mais sinistro da produção de alimentos, as doenças infecciosas, não podemos especificar em que lugar do Velho Mundo surgiram as principais doenças. Entretanto, textos europeus dos tempos romanos e medievais descrevem claramente a chegada da peste bubônica e possivelmente da varíola do leste, de modo que esses germes podiam ser de origem chinesa ou asiática oriental. A gripe, derivada dos porcos, deve ter surgido mais provavelmente na China, já que os porcos foram domesticados e ganharam importância lá. O tamanho e a diversidade ecológica da China geraram muitas culturas locais isoladas, distinguíveis arqueologicamente por seus estilos diferentes de cerâmica e artefatos. No 4º milênio antes de Cristo, essas culturas locais se expandiram geograficamente e começaram a interagir, a competir entre si e a se juntar. Assim como as trocas de espécies domesticadas entre regiões ecologicamente diversas enriqueceram a produção chinesa de alimentos, as trocas entre regiões culturalmente diversas enriqueceram a cultura e a tecnologia chinesas, e a acirrada competição entre tribos centralizadas adversárias determinou a formação de estados cada vez maiores e mais centralizados. Embora o gradiente norte-sul da China tenha retardado a difusão das culturas agrícolas, o gradiente era uma barreira menor na China do que nas Américas ou na África, porque as distâncias entre o norte e o sul da China eram menores. E porque a China não é cortada por desertos como a África e o norte do México, nem por um istmo, como a América Central. Ao contrário, os extensos rios que atravessam a China de leste a oeste, o Rio Amarelo no norte, o Yangtze no sul, facilitaram a difusão de culturas agrícolas e de tecnologia entre a costa e o interior, enquanto sua vasta extensão leste-oeste e um terreno relativamente favorável, que acabou permitindo a junção dessas duas redes fluviais por meio de canais, facilitaram as trocas entre o norte e o sul. Todos esses fatores geográficos contribuíram para a unificação cultural e política precoce na China, ao passo que a Europa Ocidental, com uma área semelhante mas um terreno mais acidentado e nenhum rio para unificar, resistiu à unificação cultural e política até hoje. Alguns progressos difundiram-se do sul para o norte da China, principalmente a fundição do ferro e o cultivo de arroz, mas a direção predominante da expansão foi do norte para o sul. Essa tendência é mais clara na escrita, em contraste com a Eurásia Ocidental, que produziu uma variedade de sistemas, como a escrita cuneiforme suméria, a hieroglífica egípcia, hitita e minoica e o alfabeto semítico. A China desenvolveu apenas um único sistema de escrita bem comprovado. Foi aperfeiçoado no norte, difundiu-se e evitou ou substituiu qualquer outro sistema, e ainda evoluiu para a escrita ainda usada hoje na China. Outras características importantes das sociedades chinesas do norte transmitidas para o sul foram a tecnologia do bronze, as línguas sino-tibetanas e a formação do Estado. As 3 primeiras dinastias da China, Xia, Shang e Zhou, surgiram na China setentrional no 2º milênio antes de Cristo. Escritas preservadas do 1º milênio antes de Cristo mostram que o chinês étnico já se sentia, como muitos ainda hoje se sentem, culturalmente superior aos bárbaros não chineses, enquanto o chinês do norte costumava considerar bárbaros até mesmo os chineses do sul. Por exemplo, um escritor da última dinastia Zhou do 1º milênio antes de Cristo descreveu outros povos da China da seguinte maneira: os povos dessas 5 regiões, os estados do centro, Yirong, Yi e outras tribos selvagens em torno deles, tinham todos suas várias naturezas, que eles não podiam alterar.
As tribos do leste chamavam-se Yi. Usavam os cabelos soltos e tatuavam o corpo. Alguns comiam os alimentos crus, sem cozinhá-los no fogo. O escritor Zhou continuou descrevendo as tribos selvagens do sul, oeste e norte, como se elas se entregassem a práticas igualmente bárbaras, como virar os pés para dentro, tatuar a testa, vestir peles, morar em cavernas, não comer cereais e, naturalmente, comer os alimentos crus. Os estados organizados por essa dinastia Zhou do norte da China, ou inspirados nela, espalharam-se para o sul durante o primeiro milênio antes de Cristo, culminando na unificação política da China sob a dinastia Qin, em 221 a.C. Sua unificação cultural se acelerou durante esse mesmo período, à medida que estados chineses letrados civilizados absorveram os bárbaros analfabetos, ou foram copiados por eles. Parte dessa unificação cultural foi feroz. Por exemplo, o primeiro imperador Qin condenou todos os livros históricos por considerá-los inúteis e ordenou que fossem queimados, prejudicando bastante nossa compreensão da história e da escrita chinesas antigas. Essas e outras medidas draconianas devem ter contribuído para a expansão das línguas sino-tibetanas do norte para a maior parte da China, e para a redução da família linguística Miao-Yao e outras às suas atuais distribuições fragmentadas. Na Ásia Oriental, a superioridade da China na produção de alimentos, na tecnologia, na escrita e na formação do Estado fez com que as inovações chinesas também contribuíssem bastante para o progresso das regiões vizinhas. Por exemplo, até o quarto milênio antes de Cristo, a maior parte do sudeste tropical da Ásia ainda era ocupada por caçadores-coletores que faziam ferramentas com lascas e seixos de pedra, que pertencem ao que se denomina tradição Hoabiniana, cujo nome vem de Hoa Binh, no Vietnã. Depois disso, as culturas agrícolas chinesas, a tecnologia neolítica, a vida em aldeias e a cerâmica semelhante à do sul da China difundiram-se no sudeste tropical da Ásia, provavelmente acompanhadas pelas famílias de línguas do sul. As históricas expansões para o sul de birmaneses, laosianos e tais completaram a significação do sudeste tropical da Ásia. Todos esses povos modernos são ramificações recentes dos seus primos chineses do sul. Esse rolo compressor chinês era tão esmagador que os antigos povos do sudeste tropical da Ásia deixaram poucos traços nas populações modernas da região. Apenas 3 grupos de caçadores-coletores, os negritos semangues da Península Malaia, os ilhéus de Andaman e os negritos vedóides do Sri Lanka, sobraram para sugerir que os habitantes anteriores dessa região podem ter tido pele escura e cabelos encarapinhados, como os modernos papuas, e diferentes dos chineses do sul, claros e de cabelos lisos, e dos modernos asiáticos do sudeste que deles descendem. Esses negritos remanescentes do sudeste da Ásia talvez sejam os últimos sobreviventes da população original que colonizou a Nova Guiné. Os negritos semangs continuaram como caçadores-coletores, comerciando com agricultores vizinhos, mas adotaram uma língua austro-asiática deles. Assim como, veremos adiante, os caçadores-coletores negritos filipinos e os pigmeus africanos adotaram as línguas dos agricultores que eram seus parceiros de comércio. Somente nas longínquas ilhas Andaman, as línguas não relacionadas com as famílias de línguas do sul da China persistiram. As últimas sobreviventes linguísticas do que deveriam ter sido as centenas de línguas aborígenes do sudeste da Ásia hoje extintas. Até mesmo a Coreia e o Japão foram bastante influenciados pela China, embora o isolamento geográfico fosse uma garantia de que não perderiam seu idioma ou a distinção física e genética, como ocorreu ao sudeste tropical da Ásia. A Coreia e o Japão adotaram o arroz da China no 2º milênio antes de Cristo, a metalurgia do bronze no 1º milênio antes de Cristo e a escrita no 1º milênio. A China também difundiu o trigo e a cevada da Ásia Ocidental para a Coreia e o Japão. Ao descrever o papel seminal da China na civilização asiática oriental, devemos tomar cuidado para não exagerar.
Não é fato que todos os progressos culturais na Ásia Oriental partiram da China e que os coreanos, japoneses e asiáticos do Sudeste fossem bárbaros tacanhos que não deram nenhuma contribuição. O japonês Zantuk desenvolveu uma das cerâmicas mais ancas do mundo e estabeleceu-se como caçador-coletor em aldeias, sobrevivendo dos ricos recursos do mar do Japão, muito antes da chegada da produção de alimentos. Certas plantas provavelmente foram domesticadas primeiramente ou de modo independente no Japão, na Coreia e no sudeste da Ásia tropical. Mas o papel da China mesmo assim foi desproporcional. Por exemplo, o prestígio da cultura chinesa ainda é tão grande no Japão e na Coreia que o Japão nem pensa em descartar seu sistema de escrita derivado do chinês, apesar de suas desvantagens para representar a fala japonesa, enquanto a Coreia só agora está substituindo seu desajeitado sistema de escrita, também derivado do chinês, pelo seu maravilhoso alfabeto Hangul. Essa persistência da escrita chinesa no Japão e na Coreia é um vivido legado nos dias de hoje da domesticação de plantas e animais quase 10.000 anos atrás na China. Graças às conquistas dos primeiros agricultores da Ásia Oriental, a China tornou-se chinesa e os povos da Tailândia, como veremos no próximo capítulo, até a Ilha de Páscoa, tornaram-se seus primos. Ei, antes de continuarmos, gostaria de pedir um favor importante. Inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe o like. Isso ajuda muito, pois deu bastante trabalho produzir este audiolivro. Se quiser apoiar ainda mais, dá uma olhada nos comentários ou na descrição do vídeo e apoie com o Pix. Sem o seu apoio é praticamente impossível pagar os aplicativos Eleven Labs, CapCut e outros. Agora, vamos continuar com o nosso audiolivro. Este audiolivro foi produzido pelo canal O Tradutor, por aquele que ainda resiste aos ditames dos grandes sábios. Capítulo 17, da parte 4. Uma lancha para a Polinésia. A história das ilhas do Pacífico, para mim, está resumida em um incidente que ocorreu quando 3 amigos indonésios e eu entramos em uma loja em Jayapura, o capital da Nova Guiné Indonésia. Meus amigos se chamavam Ahmad, Weevor e Sawakari, e a loja era dirigida por um comerciante chamado Pingwa. Ahmad, um funcionário do governo indonésio, agia como chefe, porque ele e eu estávamos organizando uma pesquisa ecológica para o governo e havíamos contratado Weevor e Sawakari como assistentes locais. Mas Ahmad nunca estivera em uma floresta nas montanhas da Nova Guiné e não fazia a mínima ideia das provisões que precisava comprar para levar. Os resultados foram cômicos. Na hora em que meus amigos entraram na loja, Pingwa estava lendo um jornal chinês. Quando ele viu Weevor e Sawakari, continuou a leitura, mas, assim que notou Ahmad, escondeu o jornal sob o balcão. Ahmad pegou um machado, provocando risos em Weevor e Sawakari por estar segurando a ferramenta de cabeça para baixo. Weevor e Sawakari mostraram a ele como segurá-la corretamente e testá-la. Depois, Ahmad e Sawakari olharam então para os pés descalços de Weevor, com os dedos espalhados por causa de uma vida inteira sem calçar sapatos. Sawakari escolheu os sapatos mais largos e colocou-os perto dos pés de Weevor, mas eles ainda eram muito estreitos, o que provocou ataques de riso em Ahmad, Sawakari e Pingwa. Ahmad apanhou um pente de plástico para pentear seus cabelos lisos e grossos. Olhando para o cabelo encarapinhado de Weevor, entregou-lhe o pente, que logo ficou preso no cabelo de Weevor e quebrou-se quando ele o puxou. Todos riram, inclusive Weevor. Weevor reagiu lembrando a Ahmad que ele deveria comprar muito arroz, porque não havia comida para comprar nas aldeias das montanhas da Nova Guiné, a não ser batatas doces, o que reviraria o estômago de Ahmad. Mais risos. Apesar dos risos, pude perceber a tensão latente. Ahmad era javanês, Pingwa, chinês, Weevor, um montanhês da Nova Guiné, e Sawakari, um habitante das planícies da costa setentrional da Nova Guiné.
Os javaneses dominam o governo indonésio, que anexou a Nova Guiné Ocidental na década de 1960, usando bombas e metralhadoras para aniquilar a oposição papuásia. Mais tarde, Ahmad decidiu ficar na cidade e me deixar fazer a pesquisa sozinho com Wiwor e Sawakari. Ele me explicou a sua decisão, apontando para seu cabelo liso e grosso, tão diferente do cabelo dos papuásios, e dizendo que os papuásios matariam qualquer um com cabelo igual ao dele assim que o vissem longe da proteção do exército. Pinguá aguardara o jornal porque a importação de publicações chinesas é nominalmente ilegal na Nova Guiné Indonésia. Em grande parte da Indonésia, os comerciantes são imigrantes chineses. O medo latente recíproco dos chineses economicamente dominantes e dos javaneses politicamente dominantes irrompeu numa revolução sangrenta em 1966, quando os javaneses massacraram milhares de chineses. Como Papus Wiwor e Sawakari compartilhavam com a maioria dos Papuas o ressentimento com a ditadura javanesa, mas também zombavam um do outro. Os montanheses desprezam os habitantes das planícies, chamando-os de comedores de sagu e fracotes, enquanto estes chamam os primeiros de cabeções primitivos, referindo-se ao mesmo tempo ao cabelo encarapinhado e volumoso e à fama de arrogantes. Poucos dias depois de me instalar em um acampamento isolado na floresta com Wiwor e Sawakari, eles quase brigaram um com o outro usando os machados. As tensões entre os grupos representados por Ahmad, Wiwor, Sawakari e Pinguá dominam a política da Indonésia, a quarta nação mais populosa do mundo. Essas tensões recentes têm raízes que remontam a milhares de anos. Quando pensamos nas principais movimentações ultramarinas de povos, tendemos a nos concentrar naquelas que ocorreram a partir da descoberta da América por Colombo e nas consequentes substituições de povos não europeus por europeus em tempos históricos. Mas também houve grandes movimentações ultramarinas muito antes de Colombo e trocas pré-históricas de povos não europeus por outros povos também não europeus. Wiwor, Ahmad e Sawakari representam 3 ondas pré-históricas de povos que se deslocaram além-mar, do continente asiático para o Pacífico. Os montanheses de Wiwor provavelmente são descendentes de uma onda antiga da Ásia, que colonizou a Nova Guiné há 40 mil anos. Os antepassados de Ahmad chegaram finalmente a Java, vindos da costa do sul da China, há cerca de 4 mil anos, completando a substituição, ali, de povos ligados aos antepassados de Wiwor. Os antepassados de Sawakari chegaram a cerca de 3,6 mil anos à Nova Guiné, como parte dessa mesma onda que se originou na costa meridional da China, enquanto os antepassados de Pinguá ainda ocupam a China. O movimento de povos que trouxe os antepassados de Ahmad e de Sawakari para Java e Nova Guiné, respectivamente, foi chamado de expansão austronésia e está entre os maiores deslocamentos populacionais dos últimos 6 mil anos. Uma ponta dela resultou nos polinésios, que povoaram as ilhas mais distantes do Pacífico e eram os maiores navegadores entre os povos do Neolítico. As línguas austronésias são faladas hoje como línguas nativas em mais da metade do globo, de Madagascar à Ilha de Páscoa. Neste livro sobre os deslocamentos de populações humanas desde o fim da Era Glacial, a expansão austronésia ocupa um lugar central, como um dos fenômenos mais importantes a serem explicados. Por que os povos austronésios, provenientes afinal do continente chinês, colonizaram Java e o restante da Indonésia, tomando o lugar dos habitantes originais, em vez de os indonésios colonizarem a China, tomando o lugar dos chineses? Tendo ocupado toda a Indonésia, por que os austronésios não foram capazes de ocupar mais do que uma estreita faixa costeira das planícies da Nova Guiné? E por que eles não foram capazes de tirar o povo de Wiwor das regiões montanhosas da Nova Guiné? Como os descendentes dos emigrantes chineses se transformaram em polinésios? Hoje a população de Java, da maioria das ilhas indonésias, exceto as do extremo leste, e das Filipinas, é muito homogênea. Na aparência física e nos genes, os habitantes dessas ilhas são parecidos com os chineses do sul
e mais parecidos ainda com os asiáticos do Sudeste Asiático tropical, sobretudo os da Península Malaia. Suas línguas também são homogêneas. Embora 374 línguas sejam faladas nas Filipinas e na Indonésia Ocidental e Central, todas são parentes próximos e se enquadram na mesma subfamília, Malaio-Polinésia Ocidental, da família de línguas austronésias. Estas chegaram ao continente asiático, na Península Malaia e em pequenos focos no Vietnã e no Camboja, perto das ilhas indonésias de Sumatra e Bornéu, mas não apareceu em outras partes do continente. Entre algumas palavras austronésias que o inglês tomou de empréstimo estão tabu, tabu, e tatu, tatuagem, de uma língua polinésia. Boondocks, mato, do Tagalog das Filipinas, e amok, amouco, patik, patik e orangutan, orangotango do malaio. Essa uniformidade genética e linguística da Indonésia e das Filipinas é, a princípio, tão surpreendente quanto a uniformidade linguística predominante na China. Os famosos fósseis do Homo erectus de Java provam que os humanos ocuparam a Indonésia Ocidental pelo menos durante 1 milhão de anos. Isso deve ter dado bastante tempo aos humanos para desenvolverem uma diversidade genética e linguística e as adaptações tropicais, como as peles escuras de muitos outros povos tropicais, mas os indonésios e filipinos, ao contrário, têm pele clara. Também é surpreendente que os indonésios e filipinos sejam tão semelhantes aos povos do Sudeste Asiático tropical e aos chineses do Sul em outras características físicas, além da pele clara e de seus genes. Pela análise do mapa, fica claro que a Indonésia proporcionava a única rota possível pela qual os humanos poderiam ter chegado à Nova Guiné e à Austrália 40 mil anos atrás, de modo que se pode achar ingenuamente que os indonésios modernos sejam iguais aos modernos papuas e australianos. Na realidade, há apenas alguns povos semelhantes aos papuas na região Filipinas, Indonésia Ocidental, os negritos que vivem em regiões montanhosas das Filipinas. Assim como as 3 populações remanescentes semelhantes aos papuas que mencionei ao falar do Sudeste Asiático tropical, os negritos filipinos poderiam ser remanescentes dos ancestrais do povo de Wewor, antes de eles chegarem à Nova Guiné. Mesmo os negritos falam línguas austronésias, semelhantes às de seus vizinhos filipinos, o que leva a crer que eles também, como os negritos semangs da Malásia e os pigmeus da África, perderam a língua original. Todos esses fatos sugerem firmemente que asiáticos do Sudeste tropical da Ásia ou chineses do Sul, que falam línguas austronésias, espalharam-se recentemente pelas Filipinas e pela Indonésia, tomando o lugar de todos os habitantes anteriores dessas ilhas, menos dos negritos filipinos, e substituindo todas as línguas originais da ilha. Esse fato, evidentemente, foi recente demais para que os colonos desenvolvessem peles escuras, famílias de línguas distintas, distinção ou diversidade genética. Suas línguas são, obviamente, muito mais numerosas que as 8 línguas dominantes no continente chinês, mas não mais diversas. A proliferação de muitas línguas semelhantes nas Filipinas e na Indonésia apenas reflete o fato de que as ilhas nunca passaram por uma unificação política e cultural como fez a China. Os detalhes das distribuições linguísticas oferecem pistas valiosas sobre a rota dessa expansão austronésia hipotética. A família austronésia inteira é constituída de 959 línguas, divididas em 4 subfamílias. Mas uma dessas subfamílias, denominada Malaio-Polinésia, abrange 945 das 959 línguas e cobre quase toda a extensão geográfica da família Austronésia. Antes da recente expansão ultramarina dos europeus, que falavam línguas indo-europeias, a Austronésia era a família de línguas mais difundida no mundo. Isso sugere que a subfamília Malaio-Polinésia diferenciou-se da família Austronésia recentemente e difundiu-se longe da pátria Austronésia,
originando muitas línguas locais, todas elas ainda estreitamente relacionadas porque não houve tempo suficiente para que se desenvolvessem grandes diferenças linguísticas. Para a localização dessa pátria austronésia, não devemos olhar para a subfamília malaio-polinésia, mas para as outras 3 subfamílias austronésias, que diferem muito mais umas das outras e da malaio-polinésia do que as subfamílias malaio-polinésias diferem entre si. Ocorre que essas 3 outras subfamílias têm distribuições coincidentes, todas mínimas se comparadas com a distribuição da malaio-polinésia. Elas se restringem aos aborígenes da ilha de Taiwan, situada a pouco menos de 60 quilômetros da costa meridional da China. Os aborígenes de Taiwan ocupavam grande parte da ilha até os chineses do continente começarem a se estabelecer em grande quantidade nos últimos 1000 anos. Mais habitantes do continente chegaram após 1945, sobretudo depois que os comunistas derrotaram os nacionalistas na China em 1949, de modo que os aborígenes agora constituem apenas 2% da população de Taiwan. A concentração de 3 das 4 subfamílias austronésias em Taiwan leva a crer que, dentro do atual reino austronésio, Taiwan é a pátria onde as línguas austronésias foram faladas por mais tempo e, portanto, tiveram mais tempo para se desenvolver diferenças. Todas as outras línguas austronésias, das de Madagascar às da Ilha de Páscoa, teriam origem numa expansão populacional fora de Taiwan. Podemos nos voltar agora para a prova arqueológica. Embora as ruínas de antigas aldeias não incluam palavras fossilizadas juntamente com os ossos e a cerâmica, elas revelam movimentações de povos e artefatos culturais que poderiam estar associados às línguas. Como o resto do mundo, grande parte do reino austronésio atual, Taiwan, Filipinas, Indonésia e muitas ilhas do Pacífico, era originalmente ocupada por caçadores-coletores desprovidos de cerâmica, ferramentas de pedra polida, animais domésticos e culturas agrícolas. As únicas exceções a esta generalização são as ilhas distantes de Madagascar, Melanésia Oriental, Polinésia e Micronésia, às quais os caçadores-coletores nunca chegaram e que permaneceram desocupadas até a expansão austronésia. Os primeiros sinais arqueológicos de algo diferente no reino austronésio provêm de Taiwan. A partir do 4º milênio antes de Cristo, as ferramentas de pedra polida e um estilo de cerâmica decorativo característico, chamado cerâmica Tapen Keng, derivado da cerâmica da China meridional, surgiram em Taiwan e na costa oposta da China meridional. Restos de arroz e milhete em sítios de Taiwan mais recentes fornecem provas da existência da agricultura. Os sítios de Tapen Keng em Taiwan e na costa meridional da China estão repletos de ossos de peixes e conchas de moluscos, como também de chumbadas e enxós próprios para fazer canoas. Evidentemente, esses primeiros ocupantes de Taiwan, do período neolítico, tinham embarcações adequadas para pesca em mar aberto e para navegação pelo Estreito de Taiwan, que separa essa ilha da costa da China. Assim, o Estreito de Taiwan pode ter sido a base de treinamento onde os chineses do continente desenvolveram suas habilidades de navegação em alto mar, o que permitiu sua expansão através do Pacífico. Um tipo específico de artefato que liga a cultura Tapen Keng taiwanesa às culturas mais recentes das ilhas do Pacífico é um batedor de casca, um utensílio de pedra usado para triturar a casca fibrosa de certa espécie de árvore e fabricar cordas, redes e vestimentas. Depois de terem se expandido além dos limites dos rebanhos de animais produtores de lã e das lavouras de plantas fibrosas, consequentemente, da tecelagem das roupas, os povos do Pacífico passaram a depender de um tecido de casca batida para fabricar suas roupas. Os habitantes da ilha de Rennell, uma ilha polinésia tradicional que só foi ocidentalizada na década de 1930, contaram-me que a ocidentalização teve como maravilhoso benefício secundário o fato de a ilha ter ficado silenciosa. Não se ouvia mais o som dos batedores de casca por todos os lugares, batendo todos os dias,
do amanhecer até depois de anoitecer. Em um período aproximado de mais ou menos um milênio depois que a cultura Tapenkeng chegou a Taiwan, provas arqueológicas mostram que a cultura, obviamente derivada dela, expandiu-se para bem longe de Taiwan, difundindo-se em todo o reino austronésio moderno. As provas incluem ferramentas de pedras do solo, cerâmica, ossos de porcos domésticos e restos de plantações. Por exemplo, em Taiwan, a cerâmica Tapenkeng, decorada, abriu caminho para a cerâmica vermelha ou simples, que também foi encontrada em sítios nas Filipinas e nas ilhas indonésias Celebes e Timor. Esse pacote cultural de cerâmica, ferramentas de pedra e plantas e animais domesticados, surgiu por volta de 3000 a.C. Nas Filipinas, de 2500 a.C. Nas ilhas indonésias Celebes e Bornéu, Norte, e Timor, de 2000 a.C., em Java e Sumatra, de 1600 a.C., na região da Nova Guiné. Lá, como veremos, a expansão adquiriu um ritmo acelerado à medida que os portadores do pacote cultural corriam na direção leste para as Ilhas Salomão, até então desabitadas no Oceano Pacífico. As últimas fases da expansão, durante o milênio depois do ano 1, resultaram na colonização de todas as ilhas polinésias e micronésias capazes de abrigar os humanos. De modo surpreendente, ela também avançou para o oeste, através do Oceano Índico, chegando à costa oriental da África e resultando na colonização da ilha de Madagascar. Pelo menos até a expansão chegar ao litoral da Nova Guiné, a navegação entre as ilhas provavelmente era feita por canoas com 2 flutuadores laterais, até hoje muito usadas na Indonésia. Esse projeto de embarcação representou um importante avanço em relação às canoas monóxilas, as mais usadas pelos povos tradicionais que vivem em canais por todo o mundo. Uma canoa monóxila é justamente o que seu nome indica, um tronco de árvore escavado e as extremidades moldadas por um enxó. Como a canoa tem o fundo arredondado como o tronco no qual foi escavada, o menor desequilíbrio na distribuição do peso faz a canoa virar para o lado mais pesado. Sempre que eu subia os rios da Nova Guiné em canoas conduzidas por papuas, a maior parte da viagem era um terror. Parecia que ao menor movimento a canoa emborcaria e me jogaria na água, eu e meus binóculos, para uma conversa particular com os crocodilos. Os papuas parecem seguros quando remam em lagos e rios tranquilos, mas nem mesmo eles podem usar canoas num mar de ondas modestas. Por isso, algum dispositivo de estabilização era essencial não só para a expansão austronésia pela Indonésia, mas também para o início da colonização de Taiwan. A solução era fixar 2 troncos menores, flutuadores, paralelos ao casco e distantes alguns centímetros, um de cada lado, presos ao casco e afastados por varas perpendiculares a ele e aos flutuadores. Quando o casco começa a se inclinar para um lado, a capacidade de flutuação do estabilizador daquele lado evita que este seja empurrado para dentro da água e, consequentemente, é quase impossível que a embarcação vire. A invenção da canoa com duplos flutuadores pode ter sido a inovação tecnológica que deu início à expansão austronésia a partir do continente chinês. 2 coincidências surpreendentes entre as evidências arqueológicas e linguísticas levam a crer que o povo que levou a cultura neolítica para Taiwan, Filipinas e Indonésia, há milhares de anos falava uma língua austronésia e era o ancestral dos atuais habitantes das ilhas que falam a mesma língua. Primeiro, ambos os tipos de evidência indicam inequivocamente a colonização de Taiwan como a primeira fase da expansão a partir da costa meridional da China e a colonização das Filipinas e da Indonésia a partir de Taiwan como a fase seguinte. Se a expansão tivesse partido da Península Malaia, no sudeste asiático tropical, para a ilha indonésia mais próxima, Sumatra, e depois para as outras ilhas indonésias e finalmente para as Filipinas e Taiwan, encontraríamos divisões mais profundas, refletindo a maior extensão de tempo,
da família de línguas austronésias entre as línguas modernas da Península Malaia de Sumatra. As línguas de Taiwan e das Filipinas só teriam se diferenciado recentemente dentro de uma única subfamília. Em vez disso, as divisões mais profundas estão em Taiwan, e as línguas da Península Malaia e de Sumatra enquadram-se na mesma subfamília. Uma recente ramificação da subfamília Malaio-Polinésia Ocidental, que por sua vez é uma ramificação razoavelmente recente da subfamília Malaio-Polinésia. Esses detalhes das relações linguísticas estão em perfeito acordo com o indício arqueológico de que a colonização da Península Malaia era recente, e foi posterior e não anterior à colonização de Taiwan, Filipinas e Indonésia. A outra coincidência entre as evidências arqueológica e linguística refere-se à bagagem cultural dos antigos austronésios. A arqueologia nos fornece uma prova direta da cultura na forma de cerâmica, ossos de suínos e peixes, etc. Mas alguém pode, a princípio, se perguntar como um linguista, estudando apenas as línguas modernas, cujas formas ancestrais não escritas permanecem desconhecidas, poderia saber se os austronésios que viviam em Taiwan há 6.000 anos criavam porcos. A solução é reconstituir os vocabulários das antigas línguas desaparecidas, chamadas protolínguas, comparando os vocabulários das línguas modernas derivadas delas. Por exemplo, as palavras que significam ovelha em muitas línguas da família indo-europeia, distribuídas da Irlanda à Índia, são muito semelhantes. Avis, ovis, oveja, ovciza, ovis e oi em lituano, sânscrito, latim, espanhol, russo, grego e irlandês, respectivamente. A inglesa sheep tem, obviamente, uma raiz diferente, mas o inglês mantém a raiz original na palavra ewe. A comparação das mudanças de som pelas quais passaram as várias línguas indo-europeias modernas durante suas histórias sugere que a forma original era owis, na língua indo-europeia ancestral falada há 6.000 anos. Essa língua ancestral não escrita denomina-se proto-indo-europeu. Evidentemente, os proto-indo-europeus tinham ovelhas 6.000 anos atrás, de acordo com a prova arqueológica. Quase 2.000 outras palavras do vocabulário deles podem ser reconstituídas, entre elas as palavras cabra, cavalo, roda, irmão e olho. Mas nenhuma palavra proto-indo-europeia pode ser reconstituída para arma, que usa raízes diferentes em diferentes línguas indo-europeias modernas. Gun. Em inglês, fuzil, em francês, rougiu, em russo, etc. Isso não deveria nos surpreender. Há 6.000 anos, os povos não poderiam ter uma palavra para armas de fogo, que só foram inventadas nos últimos 1.000 anos. Como não havia uma raiz comum herdada que significasse arma de fogo, cada língua indo-europeia teve que criar ou tomar emprestado sua própria palavra quando as armas foram inventadas. Continuando da mesma maneira, podemos comparar as modernas línguas taiwanesas, filipinas, indonésias e polinésias para reconstituir uma língua proto-austronésia falada num passado distante. Como se esperava, essa língua proto-austronésia reconstituída tinha palavras com significados como dois, pássaro, orelha e piolho. Naturalmente, os proto-austronésios sabiam contar até 2, conheciam os pássaros e tinham orelhas e piolhos. Mais interessante, as línguas reconstituídas tinham palavras para porco, cão e arroz, que deveriam ter sido então parte da cultura proto-austronésia. As línguas reconstituídas estão cheias de palavras que indicam uma economia marítima, como canoa com flutuadores, molusco gigante, polvo, armadilha de peixe, tartaruga marinha. Essa evidência linguística relativa à cultura dos proto-austronésios, onde quer que eles tenham vivido, está em perfeita consonância com a evidência arqueológica relativa ao povo que vivia em Taiwan há 6.000 anos e fabricava cerâmica,
sabia orientar-se no mar e produzia seus alimentos. O mesmo procedimento pode ser aplicado para reconstituir o proto-malaio polinésio, a língua ancestral falada pelos austronésios depois de emigrarem de Taiwan. O vocabulário proto-malaio polinésio contém palavras para muitos produtos agrícolas como inhame branco, fruta-pão, inhame, banana e coco, para os quais não se pode reconstituir nenhuma palavra na língua proto-austronésia. Assim, a evidência linguística sugere que foram acrescentadas muitas culturas tropicais ao repertório austronésio, depois da emigração de Taiwan. Essa conclusão bate com a evidência arqueológica. À medida que os agricultores colonizadores expandiam-se de Taiwan, localizado a cerca de 23 graus a norte do Equador, para o sul, em direção aos trópicos, passavam a depender cada vez mais do cultivo de raízes e árvores tropicais, que eles levaram para o Pacífico tropical. Como esses agricultores austronésios, saindo do sul da China via Taiwan, puderam substituir tão completamente a população original de caçadores-coletores das Filipinas e da Indonésia Ocidental, a ponto de pouca evidência genética e nenhuma evidência linguística dessa população original terem sobrevivido? As razões se assemelham àquelas pelas quais os europeus substituíram ou exterminaram os australianos nativos nos 2 últimos séculos e pelas quais antes o chinês do sul tomou o lugar dos asiáticos originários do sudeste da Ásia. Populações mais densas de agricultores, ferramentas e armas superiores, embarcações e habilidades de navegação mais sofisticadas e doenças epidêmicas, às quais os agricultores, mas não os caçadores-coletores, tinham pouca resistência. No continente asiático, agricultores que falavam austronésio também conseguiram tomar o lugar dos antigos caçadores-coletores da Península Malaia, porque os austronésios colonizaram a península a partir do sul e do leste, das ilhas indonésias de Sumatra e Bornéu, quase ao mesmo tempo em que agricultores falantes do austroasiático estavam colonizando a península a partir do norte, da Tailândia. Outros austronésios conseguiram se estabelecer em regiões do sul do Vietnã e do Camboja, e são os antepassados da moderna minoria Cham desses países. No entanto, os agricultores austronésios não conseguiram expandir-se mais além no sudeste da Ásia continental, porque os agricultores austroasiáticos e taikadais já haviam tomado o lugar dos antigos caçadores-coletores ali, e porque os agricultores austronésios não eram em nada superiores aos austroasiáticos e taikadai. Embora possamos deduzir que os falantes do austronésio eram originários do litoral meridional da China, as línguas austronésias não são faladas hoje em parte alguma do continente chinês, possivelmente porque estavam entre as centenas de línguas chinesas antigas banidas pela expansão para o sul dos que falavam o sino-tibetano. Mas presume-se que as famílias de línguas mais próximas da Austronésia sejam a Tai-Kadai, as austroasiáticas e a Miao-Yao. Assim, embora as línguas austronésias na China possam não ter sobrevivido ao violento ataque das dinastias chinesas, algumas de suas irmãs e primas conseguiram sobreviver. Seguimos as fases iniciais da expansão austronésia por 4.000 quilômetros, da costa meridional da China, passando por Taiwan e Filipinas, até a Indonésia Ocidental e Central. No curso dessa expansão, os austronésios ocuparam todas as áreas habitáveis dessas ilhas, da costa ao interior e das planícies às montanhas. Em 1500 a.C., seus traços arqueológicos conhecidos, entre eles os ossos de suínos e a cerâmica vermelha simples, mostravam que eles haviam chegado à ilha indonésia oriental de Halmahera, a pouco mais de 300 quilômetros do extremo oeste da grande e montanhosa ilha da Nova Guiné. Será que eles conseguiram devastar a ilha, assim como devastaram as grandes e montanhosas ilhas Celebes, Bornéu, Java e Sumatra? Não conseguiram, como deixa claro um rápido exame dos rostos dos modernos papuas, e como confirmam os detalhados estudos genéticos dos papuas. Meu amigo Weaver e todos os outros montanheses da Nova Guiné
são nitidamente diferentes dos indonésios, filipinos e chineses do sul, em suas peles escuras, no cabelo encarapinhado e no formato do rosto. A maioria dos habitantes das planícies do interior e da costa meridional da Nova Guiné se parece com os habitantes das montanhas, exceto por serem mais altos. Os geneticistas não encontraram genes marcadores característicos dos austronésios nas amostras de sangue dos montanheses da Nova Guiné. Mas os povos das costas norte e leste da Nova Guiné e do arquipélago Bismarck e das Ilhas Salomão, ao norte e a leste da Nova Guiné, apresentam um quadro mais complexo. Na aparência, eles ocupam uma posição mais ou menos intermediária entre os montanheses, como Wivor, e os indonésios, como Ahmad, embora, na média, bem mais próximos de Wivor. Por exemplo, meu amigo Sawakari, da costa norte, tem cabelos ondulados entre o cabelo liso de Ahmad e o cabelo crespo de Wivor, e a pele um pouco mais pálida que a de Wivor, embora bem mais escura que a de Ahmad. Geneticamente, os habitantes de Bismarck e Salomão e os papuas do litoral norte são cerca de 15% austronésios e 85% como os montanheses da Nova Guiné. Por isso, é evidente que os austronésios chegaram a essa região da Nova Guiné, mas não conseguiram alcançar completamente o interior da ilha e foram geneticamente diluídos pelos habitantes anteriores da costa norte e das ilhas ao norte da Nova Guiné. As línguas modernas contam basicamente a mesma história, mas acrescentam alguns detalhes. No capítulo 15, expliquei que as línguas da Nova Guiné, denominadas línguas papuanas, não têm relação com qualquer outra família de línguas no mundo. Sem exceção, as línguas faladas nas montanhas, em toda a planície centro-meridional e sudoeste, incluindo a costa e no interior norte da Nova Guiné, são línguas papuanas. As línguas austronésias são faladas em uma estreita faixa nas costas norte e sudeste. A maioria das línguas do arquipélago Bismarck e das Ilhas Salomão é austronésia. As línguas papuanas só são faladas em bolsões isolados em algumas ilhas. As línguas austronésias faladas no arquipélago Bismarck, nas Ilhas Salomão e no litoral norte da Nova Guiné têm ligação, como uma sub-sub-subfamília separada denominada oceânico, com a sub-sub-subfamília de línguas faladas em Halmahera e no extremo oeste da Nova Guiné. Essa relação linguística confirma, como se pode observar no mapa, que os falantes do austronésio da região da Nova Guiné chegaram por Halmahera. Detalhes das línguas austronésias e papuanas e sua distribuição no norte da Nova Guiné confirmam o longo contato entre os invasores austronésios e os papuas. Ambas as línguas mostram grande influência nos vocabulários e nas gramáticas uma da outra, fazendo com que seja difícil decidir se determinadas línguas são basicamente austronésias influenciadas por papuanas ou o contrário. Quando viajamos de aldeia em aldeia ao longo da costa norte ou das ilhas próximas, passamos de uma aldeia onde se fala austronésio para uma onde se fala papuano, depois para outra onde se fala austronésio, sem qualquer descontinuidade genética nas fronteiras linguísticas. Tudo isso leva a crer que os descendentes dos invasores austronésios e dos papuas originais comerciaram, casaram-se entre eles e adquiriram genes e línguas uns dos outros durante milhares de anos na costa setentrional da Nova Guiné e suas ilhas. Esse contato prolongado transferiu de modo mais efetivo as línguas do que os genes austronésios. Em consequência, a maioria dos ilhéus de Bismarck e Salomão falam línguas austronésias hoje, embora sua aparência e a maioria dos seus genes ainda sejam papuanas. Mas nem os genes nem as línguas dos austronésios penetraram o interior da Nova Guiné. O resultado da invasão da Nova Guiné foi, portanto, muito diferente do resultado da invasão de Bornéu, Celebes e outras grandes ilhas indonésias, onde o rolo compressor deles eliminou quase todos os rastros dos genes e das línguas dos habitantes anteriores. Para entender o que aconteceu na Nova Guiné, vamos agora analisar a evidência da arqueologia. Por volta de 1600 a.C., quase simultaneamente ao seu aparecimento em Halmahera,
os conhecidos traços arqueológicos da expansão austronésia, porcos, galinhas, cães, cerâmica vermelha, enxós de pedra e de conchas gigantes, aparecem na região da Nova Guiné. Mas duas características distinguem a chegada dos austronésios à Nova Guiné de sua chegada anterior às Filipinas e à Indonésia. A primeira característica consiste nos desenhos em cerâmica, que são aspectos estéticos sem importância econômica, mas que permitem aos arqueólogos reconhecer imediatamente um sítio austronésio antigo. Enquanto grande parte da cerâmica austronésia antiga, fabricada nas Filipinas e na Indonésia, não era decorada. Na região da Nova Guiné, ela era finamente decorada com desenhos geométricos arrumados em faixas horizontais. Em outros aspectos, a cerâmica preservou o acabamento vermelho e as formas características da cerâmica austronésia antiga na Indonésia. Evidentemente, na região de Nova Guiné, os colonos austronésios tiveram a ideia de tatuar seus vasos, talvez inspirados pelos desenhos geométricos já usados nos tecidos de fibra e nas tatuagens do corpo. Esse estilo denomina-se cerâmica de lapita, mesmo nome do sítio arqueológico onde ela foi descrita. O aspecto mais marcante dos primeiros sítios austronésios na região da Nova Guiné é a sua distribuição. Em contraste com aqueles das Filipinas e da Indonésia, onde até mesmo os sítios austronésios mais antigos estão em ilhas grandes como Luzon, Bornéu e Celebes, os sítios com cerâmica lapita na região da Nova Guiné estão praticamente restritos às ilhotas próximas das ilhas maiores afastadas. Até hoje, a cerâmica lapita só foi encontrada em um sítio, Aitape, na costa norte da Nova Guiné, e em 2 sítios nas Ilhas Salomão. A maioria dos sítios de lapita da região da Nova Guiné está em ilhotas do arquipélago Bismarck e ocasionalmente nas costas de suas ilhas maiores. Desde que, como veremos, os fabricantes da cerâmica lapita eram capazes de navegar milhares de quilômetros, o fato de não conseguirem transferir suas aldeias para as grandes ilhas de Bismarck, poucos quilômetros depois, ou para a Nova Guiné, certamente não foi por incapacidade de chegar até lá. A base de subsistência da lapita pode ser reconstruída a partir do lixo encontrado nas escavações por arqueólogos em sítios de lapita. Seu povo dependia basicamente de frutos do mar, incluindo peixes, botos, tartarugas marinhas, tubarões e moluscos. Criavam porcos, galinhas e cães, e se alimentavam das nozes de muitas árvores e de cocos. Embora eles provavelmente também comessem habitualmente raízes, como o inhame e o inhame branco, é difícil obter vestígios desses cultivos, porque as cascas duras das nozes têm mais probabilidade de se conservar por milhares de anos em montes de lixo do que as raízes macias. Naturalmente, é impossível provar diretamente que o povo que fez os vasos de lapita falava uma língua austronésia. Entretanto, 2 fatos tornam esta dedução quase certa. Primeiro, com exceção das decorações nos vasos, os próprios vasos e a parafernália cultural a eles associada são semelhantes aos vestígios culturais achados nos sítios indonésios e filipinos que antecederam as modernas sociedades de língua austronésia. Segundo, a cerâmica lapita também aparece em ilhas remotas do Pacífico, sem indícios de habitantes humanos anteriores, sem evidência de uma segunda onda importante de colonização subsequente à dessa da cerâmica lapita, e onde os atuais habitantes falam línguas austronésias. Falaremos mais sobre isto adiante. Por isso, pode-se presumir com segurança que a cerâmica lapita marca a chegada dos austronésios à região da Nova Guiné. O que estavam fazendo esses fabricantes de vasos nas ilhotas adjacentes às grandes ilhas? Provavelmente estavam vivendo da mesma maneira que os modernos fabricantes de vasos viveram até recentemente nas ilhotas da região da Nova Guiné. Em 1972, visitei uma dessas aldeias na ilhota Malay, no grupo de ilhas Siassi, perto da ilha de Umboi, de tamanho médio, perto da ilha maior do Bismarck, Nova Bretanha. Quando desembarquei em Malay à procura de pássaros, sem nada saber sobre a gente de lá, fiquei espantado com a visão que tive.
Em vez da habitual aldeota de cabanas baixas, cercadas por hortas suficientemente grandes para alimentar a aldeia, e com algumas canoas na praia, a maior parte da área de Malay era ocupada por casas de madeira de 2 andares, uma ao lado da outra, sem deixar espaço para hortas, o equivalente papuásio do centro de Manhattan. Na praia havia filas de canoas grandes. Ocorre que os ilhéus de Malay, além de pescadores, também eram oleiros, escultores e comerciantes especializados, que viviam da fabricação de vasos e tigelas de madeira primorosamente decorados, e os transportavam em suas canoas para as ilhas maiores, trocando suas mercadorias por porcos, cães, legumes e outros artigos necessários. Até mesmo a madeira para as canoas de Malay era obtida dos aldeãos na ilha de Umboy, por meio de comércio, já que Malay não tem árvores com troncos grandes que possam ser transformados em canoas. Na época anterior à navegação europeia, o comércio entre as ilhas na região da Nova Guiné era monopolizado por esses grupos especializados de oleiros construtores de canoas, peritos em navegação sem instrumentos, que viviam em ilhotas próximas à costa ou, às vezes, em aldeias litorâneas do continente. Quando cheguei a Malay em 1972, essas redes de comércio nativo já haviam acabado ou diminuído, em parte por causa da competição dos barcos a motor e dos vasos de alumínio europeus, em parte porque o governo colonial australiano proibiu longas travessias de canoa depois de alguns acidentes em que os comerciantes naufragaram. Eu diria que os oleiros de Lapita foram os comerciantes interinsulares da região da Nova Guiné nos séculos posteriores a 1600 a.C. A difusão das línguas austronésias para a costa norte da Nova Guiné e até para as maiores ilhas do arquipélago Bismarck e Ilha Salomão deve ter ocorrido principalmente depois da Era Lapita, já que os próprios sítios de Lapita se concentravam em ilhotas do Bismarck. Só por volta do ano, a cerâmica derivada do estilo Lapita surge no lado sul da península a sudeste da Nova Guiné. Quando os europeus começaram a explorar a Nova Guiné no fim do século XIX, todo o resto da costa sul da Nova Guiné ainda abrigava populações que só falavam as línguas papuanas, embora as populações que falavam austronésio não estivessem estabelecidas apenas na península a sudeste, mas também nas ilhas Aru e Kei, localizadas 11,4 mil quilômetros a oeste da costa sul da Nova Guiné. Os austronésios, portanto, tiveram milhares de anos para colonizar o interior da Nova Guiné e sua costa meridional, a partir de bases próximas, mas nunca o fizeram. Até mesmo a colonização da área litorânea norte foi mais linguística do que genética. Os povos do litoral norte permaneceram predominantemente papuas em seus genes. No máximo, alguns adotaram línguas austronésias, possivelmente só para se comunicarem com os comerciantes distantes que uniam as sociedades. Desse modo, o resultado da expansão austronésia na região da Nova Guiné foi o oposto do que ocorreu na região da Indonésia e das Filipinas. Na última, a população nativa desapareceu, presumivelmente expulsa, morta, contaminada ou assimilada pelos invasores. Na primeira, a população nativa manteve a maioria dos invasores do lado de fora. Os invasores, os austronésios, eram os mesmos nos 2 casos, e as populações nativas também podem ter sido geneticamente semelhantes se a população indonésia original, suplantada pelos austronésios, tivesse realmente um parentesco com os papuas, como sugeria antes. Por que os resultados foram opostos? A resposta é óbvia quando consideramos as diferentes condições culturais das populações nativas da Indonésia e da Nova Guiné. Antes da chegada dos austronésios, grande parte da Indonésia estava escassamente ocupada por caçadores-coletores ainda sem ferramentas de pedra polida. Por outro lado, a produção de alimentos já estava estabelecida havia milhares de anos nas montanhas da Nova Guiné, e provavelmente em suas planícies, e também no arquipélago de Bismarck e nas Ilhas Salomão. As regiões montanhosas da Nova Guiné abrigavam algumas das populações mais densas de povos da Idade da Pedra do mundo moderno.
Os austronésios levavam pouca vantagem competindo com essas populações papuásias estabelecidas. Algumas culturas das quais os austronésios viviam, como o inhame branco, inhame e banana, provavelmente já tinham sido domesticadas de modo independente na Nova Guiné antes da chegada dos austronésios. Os papuas prontamente incorporaram as galinhas, os cães e, especialmente, os porcos dos austronésios à sua economia baseada na produção de alimentos. Eles já usavam ferramentas de pedra polida. Eram pelo menos tão resistentes às doenças tropicais quanto os austronésios, porque carregavam os mesmos 5 tipos de proteção genética contra a malária que eles, e alguns, ou todos esses genes evoluíram independentemente na Nova Guiné. Eles já eram navegadores excelentes, embora não tão habilidosos quanto os fabricantes da cerâmica lapita. Milhares de anos antes da chegada dos austronésios, os papuas haviam colonizado o arquipélago Bismarck e as Ilhas Salomão, e um comércio de obsidiana, lava vulcânica ideal para fabricar ferramentas afiadas, já se desenvolvia no arquipélago, pelo menos 18.000 anos antes. Parece que eles se expandiram recentemente para o oeste contra a onda austronésia, na Indonésia Oriental, onde as línguas faladas nas ilhas Halmahera Norte e Timor são papuanas típicas, assemelhadas a algumas línguas da Nova Guiné Ocidental. Em resumo, os resultados variáveis da expansão austronésia ilustram de modo surpreendente o papel da produção de alimentos principalmente nos deslocamentos das populações humanas. Os produtores de alimentos austronésios migraram para 2 regiões, Nova Guiné e Indonésia, ocupadas por povos que provavelmente apresentavam afinidade. Os habitantes da Indonésia ainda eram caçadores-coletores, enquanto os habitantes da Nova Guiné já eram produtores de alimentos e tinham desenvolvido muitos dos aspectos que acompanham a produção de alimentos: populações densas, resistência a doenças, tecnologia mais avançada, etc. Em consequência, enquanto a expansão austronésia varreu os indonésios originais, não fez grandes progressos na região da Nova Guiné, nem contra os produtores de alimentos austroasiáticos e taikadais, no sudeste da Ásia tropical. Acabamos de rastrear a expansão austronésia pela Indonésia e no litoral da Nova Guiné e do sudeste tropical da Ásia. No capítulo 19, nós a rastrearemos através do Oceano Índico, até Madagascar, apesar das dificuldades ecológicas que impediram os austronésios de se fixar na Austrália setentrional e ocidental, mencionadas no capítulo 15. O ímpeto expansionista que restava começou quando os oleiros da Lapita navegaram bem para leste pelo Pacífico, além das Ilhas Salomão, para um reino insular onde nenhum outro humano havia chegado antes. Fragmentos de Lapita de cerca de 1200 a.C., o conhecido trio de porcos, galinhas e cães, e outros traços arqueológicos habituais dos austronésios apareceram nos arquipélagos Fiji, Samoa e Tonga, mais de 1.500 quilômetros a leste das Ilhas Salomão. No início da era cristã, a maioria desses mesmos traços, com a notável exceção da cerâmica, apareceu nas ilhas da Polinésia Oriental, entre elas Societies e Marquesas. Outras longas viagens de canoa levaram colonos na direção norte, para o Havaí, na direção leste, para Pitcairn e Páscoa, e na direção sudoeste para a Nova Zelândia. Hoje, os habitantes nativos da maioria dessas ilhas são polinésios que, portanto, são descendentes diretos dos oleiros de Lapita. Eles falam línguas austronésias muito próximas daquelas da região da Nova Guiné, e suas principais culturas agrícolas são o pacote austronésio, que incluía inhame branco, inhame, banana, coco e fruta-pão. Com a ocupação das ilhas Chatham, próximas à Nova Zelândia, por volta de 1400, quase um século antes de os exploradores europeus entrarem no Pacífico, a tarefa de explorar este oceano foi finalmente completada pelos asiáticos. Sua longa tradição em explorações começara quando os antepassados de Wewor espalharam-se, através da Indonésia, para a Nova Guiné e a Austrália. Só terminou
quando esgotaram-se os objetivos e quase todas as ilhas habitáveis do Pacífico estavam ocupadas. Para quem se interessa pela história do mundo, as sociedades humanas da Ásia Oriental e do Pacífico são instrutivas por oferecerem tantos exemplos de como o ambiente molda a história. Dependendo de sua pátria geográfica, os povos da Ásia Oriental e do Pacífico diferiram no acesso às espécies selvagens de plantas e animais domesticáveis e na ligação com os outros povos. Muitas e muitas vezes, os povos com acesso aos pré-requisitos para a produção de alimentos e com uma localização que favorecia a difusão de tecnologia vinda de outros lugares, tomaram o lugar dos povos que não tinham essas vantagens. Muitas e muitas vezes, quando uma única onda de colonos espalhava-se por ambientes distintos, seus descendentes se desenvolveram de modo diverso, dependendo dessas diferenças ambientais. Por exemplo, vimos que o chinês do sul desenvolveu uma produção de alimentos e uma tecnologia nativas, recebeu a escrita e ainda mais tecnologia e estruturas políticas da China setentrional, e prosseguiu colonizando o Sudeste Asiático tropical e Taiwan, substituindo os nativos em grande parte dessas áreas. No sudeste da Ásia, entre os descendentes ou parentes desses colonos chineses do sul, os iumbris nas florestas tropicais do nordeste da Tailândia e do Laos voltaram a viver como caçadores-coletores, enquanto parentes próximos dos iumbris, os vietnamitas, que falavam uma língua da mesma subfamília austroasiática que a dos iumbris, continuaram produzindo alimentos no rico Delta Vermelho e estabeleceram um vasto império baseado no metal. Do mesmo modo, entre os agricultores austronésios emigrantes de Taiwan e da Indonésia, os Punans, nas florestas tropicais de Bornéu, foram obrigados a voltar ao estilo de vida caçador-coletor, enquanto seus parentes que viviam nas ricas terras vulcânicas de Java continuaram como produtores de alimentos, fundaram um reino sob a influência da Índia, adotaram a escrita e construíram o grande monumento budista em Borobudur. Os austronésios que colonizaram a Polinésia ficaram afastados da metalurgia e da escrita da Ásia Oriental e, por isso, permaneceram sem a escrita e sem o metal. Como vimos no capítulo 2, a economia e a organização política e social polinésias tiveram uma grande diversificação em ambientes diferentes. Em um milênio, os colonos polinésios orientais voltaram ao estilo caçador-coletor nas ilhas Chathams, enquanto construíam um proto-estado com produção intensiva de alimentos no Havaí. Quando os europeus chegaram, a superioridade tecnológica, entre outras, permitiu que eles tivessem uma dominação colonial temporária na maior parte do sudeste tropical da Ásia e nas ilhas do Pacífico. Contudo, os germes nativos e os produtores de alimentos impediram os europeus de povoar a maior parte dessa região em quantidade significativa. Nessa área, só a Nova Zelândia, a Nova Caledônia e o Havaí, as ilhas maiores e mais remotas, as mais distantes do Equador, e por isso, de clima quase temperado, parecido com o europeu, agora abrigam grandes populações europeias. Assim, ao contrário da Austrália e das Américas, a Ásia Oriental e a maioria das ilhas do Pacífico continuaram ocupadas pelos povos da Ásia Oriental e do Pacífico. Chegamos ao final de mais um episódio do audiolivro Armas, Germes e Aço de Jared Diamond. No próximo, nos encontraremos novamente com outros excelentes capítulos que continuam lançando luz sobre os caminhos da história humana. Este projeto só existe graças a muito esforço e também a ferramentas que não são gratuitas. O Eleven Labs é pago, o CapCut é pago, o ChatGPT, que me ajuda na revisão e estruturação dos textos, também é pago. Nada disso seria possível sem esses recursos, e é por isso que o seu apoio é tão importante. Se você acredita nesse trabalho, considere apoiar. O Pix está na descrição e nos comentários. Qualquer valor já ajuda a manter tudo de pé e garante que novos audiolivros como este continuem chegando até você. Inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe seu like. Isso também faz uma enorme diferença. Te vejo no próximo. Até lá. Este audiolivro foi produzido pelo canal O Tradutor.
por aquele que ainda resiste aos ditames dos grandes sábios.